Olá, bem-vindos a esta emissão do programa 70x7. De 13 a 23 de abril, o Leão XIV cumpriu uma viagem para a história, a sua primeira visita apostólica à África, 4 países, 11 dias, milhares de quilómetros e muitas mensagens fortes para as autoridades políticas, para as comunidades católicas, para outras comunidades religiosas, numa deslocação que certamente vai marcar a percepção pública da figura do Papa, do sucessor de Francisco, que também foi evocado durante esta deslocação, no primeiro aniversário da sua morte, e naquilo que ele representa na comunidade internacional como uma voz inconfundível na defesa da paz e da justiça social. Esta longa viagem, esta viagem maratona, começou na Argélia, um país onde a comunidade católica é uma minoria, mas onde a sua presença histórica é muito significativa. E ela é particularmente significativa para Leão XIV, o antigo superior mundial, o antigo responsável mundial da Ordem de Santo Agostinho, porque Hipona, a diocese deste santo, este doutor da Igreja, é hoje território argelino, foi território do Império Romano. Esta viagem fica marcada por mensagens em favor do diálogo interreligioso, em favor da reparação, da reconciliação com o passado colonial, e é tudo isso que nós vamos observar em seguida. In this place, let us remember that God desires peace for every nation, a peace that is not merely an absence of conflict, but one that is an expression of justice and dignity. This peace, which allows us to face the future with a reconciled spirit, is possible only through forgiveness. The true struggle for liberation will be definitely won only when peace in our hearts has finally been achieved. البحر الأبيض المتوسط من جهة والصحراء من جهة أخرى هما في الواقع مفترق طرق جغرافي وروحي بالغ الأهمية. إن تعمقنا في تاريخهما بعيداً عن التبسيطات والإيديولوجيات وجدنا فيهما كنوزاً هائلة مخفية من الإنسانية، لأن البحر والصحراء هما أماكن للغنى المتبادل بين الشعوب والثقافات منذ آلاف السنين، فالويل لنا إن حولناهما إلى مقابر يدفن فيها الرجاء. Na primeira viagem de um Papa à Argélia, Leão XIV fez uma visita simbólica à grande mesquita de Argel, uma das maiores do mundo, e a mensagem de fraternidade entre cristãos e muçulmanos marcou também o encontro com a comunidade católica na Basílica de Nossa Senhora de África. Con lo spirito, con questo luogo di preghiera, con la ricerca della verità anche attraverso lo studio e con la capacità di riconoscere la dignità di ogni essere umano, sappiamo, e oggi questo incontro è la prova, che possiamo imparare a rispettarci mutuamente, vivere in armonia e costruire un mondo di pace. Dans un monde où les divisions et les guerres sèment la douleur et la mort entre les nations, dans les communautés et même au sein des familles, votre vie unie est en paix et un signe fort. Unis, vous répandez la fraternité en inspirant à ceux qui vous entourent
des désirs et des sentiments de communion et de réconciliation, avec un message d'autant plus fort et limpide qu'il témoignait dans la simplicité et l'humilité. Ao segundo dia, Leão XIV cumpriu um sonho e esteve na antiga cidade romana de Hipona, ligada à vida e obra de Santo Agostinho, uma das suas principais referências. Sur cette terre, ces chrétiens d'Algérie restaient un signe humble et fidèle de l'amour du Christ, témoignaient de l'Évangile par des gestes simples, des relations authentiques et un dialogue vécu au jour le jour. Dieu est amour. Il est le Père de tous les hommes et de toutes les femmes. Tournons-nous vers lui avec humilité, reconnaissant que la situation actuelle du monde comme une spirale négative provient au fond de notre orgueil. Nous avons besoin de lui, de sa miséricorde. Seulement en lui, le cœur humain trouve la paix. Et seulement avec lui, nous pourrons tous ensemble, en nous reconnaissant frères, marcher sur les voies de la justice, du développement intégral e de la comunhão. A segunda etapa desta viagem era provavelmente a mais delicada. Leão XIV deslocou-se aos Camarões, um país em guerra, uma guerra ignorada em larga medida pela opinião pública, um país dividido entre a região francófona e a região anglófona. O Papa fez questão de se deslocar ao epicentro do conflito para levar uma mensagem de paz e deixar gestos em conjunto com representantes da sociedade civil e de outras religiões. Também é muito relevante a mensagem que deixou contra a corrupção num país que é liderado há muitos anos por Paul Biya. Le Cameroun dispose des ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour surmonter les épreuves et les conflits et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée. Il faut que l'engagement commun en faveur du dialogue et de la justice et du développement intégral transforme les blessures du passé en source de renouveau. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence et l'égoïsme, cette maison nous rappelle que nous sommes tous les gardiens de nos frères et de nos sœurs et que dans la grande famille de Dieu, personne n'est jamais un étranger ou un oublié, aussi petit qu'il soit. Em Bamenda, uma zona de guerra, Leão XIV deixou gestos significativos em defesa da paz e da reconciliação. The masters of war pretend not to know that it takes only a moment to destroy. Yet often, a lifetime is often not enough to rebuild. They turn a blind eye to the fact that billions of dollars are spent on killing, on devastation, yet the resources needed for healing, education, and restoration are nowhere to be found. We see also the serious problems
affecting the education and healthcare systems, as well as large-scale migration to foreign countries, particularly of young people. Added to these internal problems, which are often fueled by hatred and violence, is the damage caused from outside by those who, in the name of profit, continue to lay their hands on the African continent to exploit and plunder it. Há pão para todos, uma certeza repetida como denúncia das desigualdades sociais e económicas que ainda sacrificam a população africana. Reject every form of abuse or violence which deceives by promising easy gains but hardens the heart and makes it insensitive. Do not forget that your people are even richer than this land, for your treasure lies in your values, faith, family, hospitality, and work. Be therefore protagonists of the future, following the vocation that God gives to each of you. La foi ne sépare pas le spirituel du social. Au contraire, elle donne aux chrétiens la force d'interagir avec le monde pour répondre aux besoins des autres, en particulier des plus faibles. Les efforts individuels et isolés ne suffisent pas au salut d'une communauté. Une décision commune est nécessaire qui intègre la dimension spirituelle et éthique de l'Évangile au cœur des institutions et des structures, en faisant de celui-ci des instruments pour le bien commun et non des lieux d'intérêt, du conflit ou le théâtre de luttes stériles. A terceira etapa desta viagem foi aquela que provavelmente falou mais diretamente aos corações dos portugueses e também dos muitos angolanos que vivem entre nós. Leão XIV esteve em Luanda, foi a Mushima, esteve no Sorimo. O Sorimo é uma região do leste, é a primeira vez que um Papa se deslocou ali. Tem realidades muito próprias ligadas à mineração, à deslocação de outros países, à exploração dos diamantes. Leão XIV foi muito frontal nos temas que abordou, viveu de coração a festa que os angolanos prepararam para o receber e é tudo isso que nós vamos ver nos próximos minutos. Com milhões de homens e mulheres de boa vontade que constituem a principal riqueza deste país, pretendo também invocar a conversão dos que, escolhendo caminhos opostos, impedem o seu desenvolvimento harmonioso e fraterno. Caríssimos, referia-me às riquezas materiais nas quais, inclusivamente no vosso país, interesses prepotentes põem as mãos. Quanto sofrimento, quantas mortes, quantas catástrofes sociais e ambientais acarreta essa lógica extrativista. Lamentavelmente, assistimos cada vez mais a uma corrida desenfreada às matérias-primas, aos recursos energéticos, aos recursos minerais e outros, tomados pela força das armas dos exércitos mais poderosos do mundo contra países soberanos. O comércio internacional tem regras bem estabelecidas que, uma vez cumpridas, as empresas e os Estados, através de contratos e de acordos, podem ter acesso aos recursos que precisam para a satisfação das suas necessidades, sem que tenham de recorrer à guerra. Perante a multidão reunida na centralidade do Quilamba, a exigência de renovação ética foi o centro da mensagem do Papa. Leão XIV pediu o compromisso de todos para superar a pobreza e a exclusão social. Também nós podemos e queremos construir um país onde as antigas divisões sejam superadas para sempre, onde o ódio e a violência desapareçam, onde a chaga de corrupção seja curada por uma nova cultura de justiça e partilha.
Só assim será possível futuro de esperança, sobretudo para os muitos jovens que a perderam. A devoção de um povo marcou a passagem do Papa Leão XIV por Angola. No Santuário da Mushima, Centro Nacional de Peregrinação, milhares de fiéis uniram-se em oração com o Pontífice em nome da paz. E o amor que deve triunfar na guerra. É isso que nos ensina o coração de Maria, o coração de Mãe de todos. Partamos, pois, deste santuário como anjos mensageiros de vida, para levar a todos a carícia de Maria e a benção de Deus. Mama Mushima, tu és a Kokwe. Mama Mushima, tu tambululei. O marco histórico. Pela primeira vez, a viagem de um Papa estendeu-se ao leste de Angola. Em Saurimo, Leão XIV deixou um aviso firme, rejeitando qualquer instrumentalização da fé cristã e qualquer violência. Hoje vemos que muitos desejos das pessoas são frustrados pelos violentos, explorados pelos prepotentes e enganados pela riqueza. Quando a injustiça corrompe os corações, o pão de todos torna-se propriedade de poucos. Numa viagem de proximidade, Leão XIV mostrou-se impressionado com a vitalidade dos jovens angolanos, mas fez questão de passar por um lar de idosos. Ali, pediu que os mais velhos sejam escutados, rejeitando qualquer forma de discriminação. Os idosos não devem ser apenas assistidos, mas, em primeiro lugar, devem ser escutados, pois guardam a sabedoria de um povo. E temos de lhes ser gratos, pois enfrentaram grandes dificuldades pelo bem da comunidade. Ao despedir-se de Luanda, o Papa concluiu a etapa angolana desta viagem maratona com uma mensagem aos responsáveis católicos. A reconciliação do país é uma prioridade. O vosso contributo é comumente reconhecido e apreciado. Mas este trabalho não acabou. Promovei, pois, uma memória reconciliada, educando todos para a concórdia e prezando no meio de vós o testemunho sereno daqueles irmãos que depois de passarem tormentos dolorosos, tudo perdoaram. O Papa encerrou esta sua viagem na Guiné Equatorial, mais uma vez um país em que o regime político se mantém no poder há quase 50 anos. O Papa teve em consideração essa realidade política, deixou vários apelos em favor da liberdade, da defesa da dignidade humana e, mais do que as suas palavras, que são muito ponderadas e têm um peso específico, o gesto, por exemplo, de se deslocar a uma prisão e sublinhar a dignidade de cada recluso, num país em que as organizações internacionais muitas vezes falam em violações dos direitos humanos, fica certamente como uma das imagens que mais marca esta viagem. Las mismas nuevas tecnologías parecen concebidas y utilizadas principalmente con fines bélicos y en contextos que no permiten vislumbrar un aumento de oportunidades para todos. Por el contrario, sin un cambio de rumbo en la asunción de la responsabilidad política y sin respeto por las instituciones y los acuerdos internacionales, el destino de la humanidad corre el riesgo de verse trágicamente comprometido. Dios no quiere esto. Su santo nombre no puede ser profanado por la voluntad de dominio, la prepotencia y la discriminación. Sobre todo, nunca debe ser invocado para justificar decisiones y acciones que causan la muerte. Ahí el ser humano es invitado a dejar sanar su deseo de conocer, a redescubrir que la verdad no se fabrica, no se manipula ni se posee como trofeo, sino que se acoge, se busca con humildad
y se sirve con responsabilidad. Que crezcan los espacios de libertad y que se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana. Pienso en los más pobres, en las familias en dificultad. Pienso en los reclusos, a menudo obligados a vivir en condiciones preocupantes de higiene y sanidad. Hermanos y hermanas, se necesitan cristianos que tomen en sus manos el destino de Guinea Ecuatorial. Na reta final da sua viagem à Guiné Equatorial, o Papa deixou várias mensagens em favor da dignidade humana e da justiça social e interpelou diretamente as autoridades de um país governado há quase 5 décadas por Teodoro Obiang. Cristo, luz de Guinea Ecuatorial. Pero se confirma aún más en la presencia aquí de todos vosotros. La luz más resplandeciente ahora es la luz en sus ojos, en vuestros ojos, vuestros rostros, las sonrisas, los cantos, los bailes, en todo lo que da testimonio de que Cristo es alegría, sentido, inspiración y belleza para nuestra vida. Quiero empezar saludando con afecto esta iglesia particular de Malabo, con su pastor, y a la vez expresar mi sentido pésame a toda la comunidad archidiocesana, a los hermanos sacerdotes y a los familiares por el fallecimiento hace algunos días de su vicario general, Monseñor Fortunato Nsue Esono, que recordamos en esta Eucaristía. Invito a vivir con espíritu de fe este momento de dolor y confío que sin dejarse llevar por comentarios o conclusiones apresuradas, se haga plena luz sobre las circunstancias de su muerte. E é assim que chega ao fim esta viagem, pela viagem do Papa. Espero que tenha gostado do percurso que o programa 70x7 fez consigo ao longo dos últimos minutos. Da nossa parte fica a certeza que esta grande maratona do Papa Leão XIV por 4 países africanos vai marcar certamente uma mudança na percepção da opinião pública sobre a sua figura, sobre a sua liderança e sobre o seu papel no mundo. De África fica uma certeza: os católicos do continente vão continuar a correr com Leão XIV.